Bom dia a todos e a todas. Como foi apresentada, Janaína Passos. Eu estou como diretora de Vigilância de Agravos Não Transmissíveis dentro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E dentro dessa diretoria, atualmente, a gente compõe também a saúde do trabalhador. Eu vim aqui apresentar para vocês um pouco dessa organização institucional da saúde do trabalhador, então, enquanto fomentadora da Política Nacional de Saúde do Trabalhador no Estado, e um pouquinho também dos dados e informações que estão, que a gente pode trabalhar juntos, visando, então, a verificação do estado de mortalidade da população trabalhadora em Minas Gerais. Então, só para a gente contextualizar como é que está organizada a saúde do trabalhador no estado de Minas Gerais hoje. Então, a diretoria de vigilância de agravos não transmissíveis, então ela contempla também a coordenação de saúde do trabalhador e o Centro Estadual de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, o Sereste estadual, a gestão dele também faz parte do escopo da Secretaria de Estado de Saúde. Essa é a nossa equipe, como dá para ver, reduzida, mas muito empenhada. A gente é dividida em núcleo de vigilância epidemiológica, então a gente traz essa parte das informações, dos sistemas de informação à saúde, o núcleo de atenção à saúde do trabalhador, que faz muita articulação com os serviços, então atenção primária, serviços de média complexidade, alta complexidade, e o núcleo de vigilância de ambientes e processos de trabalho, que é o grande desafio dentro do Estado, a realização da vigilância dos ambientes e processos de trabalho relacionados ao trabalhador. Além, então, desse escopo do nível central da Secretaria, a gente também tem as 28 unidades regionais de saúde distribuídas, então, pelo Estado de Minas Gerais, e dentro de cada uma a gente tem a referência técnica de saúde do trabalhador. Infelizmente, essas referências elas não são exclusivas para a saúde do trabalhador, ela também desempenha atividades em outras áreas, mas a gente conta com esse apoio dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Então, enquanto coordenação estadual de saúde do trabalhador, a gente tem como finalidade fomentar e coordenar a implantação e implementação da política de saúde do trabalhador no Estado, considerando as ações de vigilância dos ambientes, dos processos e das condições de trabalho, as ações de vigilância dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, que eu venho apresentar alguns dados aqui para vocês hoje, a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos, então, a riscos e agravos advindos dessas condições de trabalho. Já o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele é um serviço especializado, inserido nas redes de atenção à saúde, e ele deve ser referência para essa rede no desenvolvimento de ações de assistência, vigilância, proteção e promoção à saúde em interlocução contínua com controle social e espaços de gestão. É responsável pelo apoio institucional e técnico e pedagógico de saúde do trabalhador no território de abrangência, e em nenhuma hipótese ele deve assumir atividades que caracterizam como porta de entrada. Então, ele é o organizador dessa rede de atenção voltados para a saúde do trabalhador. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem essa distribuição dos centros de referência de saúde do trabalhador. Então, a gente verifica que alguns serestes regionais ele tem uma área de abrangência muito grande. Os serestes são serviços de gestão municipal, mas de abrangência regional. E a gente vê que na parte de habilitação, a gente vê serestes com um escopo muito grande de municípios de área de abrangência, o que dificulta as atividades desses serestes. Então, é uma questão que a gente está trazendo também de discussão dessa área de abrangência dos serestes. A gente vê, por exemplo, Andradas aqui. Ele tem aqui municípios de área de abrangência, aqui a gente tem o Sereste Poços de Caldas, e aqui continuam outros municípios de área de abrangência dos serestes. Então, a gente precisa rediscutir essa organização territorial das atividades dos serestes. A gente tem como habilitação o Sereste Municipal de Belo Horizonte. Então, o Belo Horizonte ele tem um Sereste regional que atende os municípios também de área de abrangência, e a gente conseguiu que fosse instituído também o Sereste Municipal, aliás, formalizado, porque ele já existia, o Sereste Barreira é o regional e o Centro-Sul Municipal.
E também, agora, a implantação do Sereste Pedra Azul, pegando aí um espaço que tem vazios, né, assistencial dos Serestes. Então, a gente está com esses avanços com relação ao Centro de Referência em Saúde. Isso, o branco é o que não tem cobertura de Serestes regionais. Muitos municípios, pensando, né, que o estado de Minas Gerais são 853 municípios, né, a gente vê muitos municípios sem essa cobertura de Serestes regionais. Então, como ações prioritárias que a gente vem, né, trazendo para esse trabalho dessa gestão, né, a realização do diagnóstico estratégico situacional em saúde do trabalhador, e aí vem articular bem profundo com o diálogo aqui, né, nesse evento. Então, além da realização desse perfil epidemiológico, então, do que vem adoecendo e vem morrendo nossos trabalhadores no Estado, a questão do perfil produtivo também, que é de extrema importância. A gente já tentou, em algum tempo passado, realizar essa atividade do perfil produtivo dos vínculos informais, e aí utilizando o projeto de fortalecimento das ações de vigilância em saúde no Estado, em parceria com a atenção primária, Serestes e os serviços, e a gente viu que a gente conseguiu coletar muitos dados, mas não conseguiu processar esses dados. Então, hoje a gente ainda não tem uma visão desse perfil produtivo advindos dessa ação, né, desse indicador que foi inserido nesse projeto. Mas a gente tem como pretensão conseguir avançar nesse sentido para a gente verificar qual que é o perfil produtivo do Estado, tentando dividir por regiões de saúde, uma vez que a gente sabe que o perfil produtivo do Norte é diferente do Sul, que é diferente do Triângulo e do Centro. A gente vai trabalhar também, a gente está trabalhando também com a indicação da referência técnica em saúde do trabalhador municipal. Isso já foi uma ação, né, de algumas gestões passadas. Em 2014, a gente tinha 790 referências técnicas municipais em saúde do trabalhador. Isso não foi acompanhado durante os últimos anos, mas a gente vai retomar. E a gente vê como de extrema importância essa figura dentro do município, uma vez que a gente teve agora, né, os eventos, o desastre da Vale no município de Brumadinho. A gente tem uma referência técnica municipal de saúde do trabalhador muito ativa, que conseguiu desenvolver muitas ações com relação a essa área específica no município. Já em Barão de Cocais a gente não tem uma referência técnica, e aí a gente está nessa iminência da barragem, né, do município de Barão de Cocais, e a gente vê dificuldades, então, de desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador sem essa figura de extrema importância da referência técnica. Então, é uma atividade, é uma ação que a gente está fomentando, e a gente espera conseguir bons resultados com ela. A inclusão da saúde do trabalhador nos planos de saúde, tanto estadual como municipal, e na programação anual de saúde também é uma estratégia que a gente vem aí, né, trabalhando, visto que a gente sabe da escassez de recursos, né, e das dificuldades que vem passando tanto Estado quanto municípios. Então, a gente acredita que inserindo as ações de saúde do trabalhador nesses instrumentos de gestão, a gente garanta que as ações sejam desenvolvidas. Então, a gente sempre trabalha nessa ótica de inserir indicadores, de inserir metas e objetivos relacionados à saúde do trabalhador nesses instrumentos de gestão. E o aumento das notificações dos agravos relacionados ao trabalho. Aí a gente pensa assim, mas a gente não quer diminuir os acidentes? A gente quer diminuir, mas primeiro a gente tem que dar visibilidade ao adoecimento relacionado ao trabalho. Então, para isso, a gente também fomenta, por meio de indicadores, o aumento do número das notificações. Aí eu trouxe para vocês também alguns sistemas de informação dentro do setor saúde que a gente pode, então, trabalhar com relação aos dados de saúde do trabalhador. Então, a gente tem o sistema de informação sobre mortalidade, o sistema de informação hospitalares do SUS. Esses dois eu vou trazer informações, na verdade, os três, né? O sistema de informação de agravos de notificação, que é os que mais recorrentes e os que mais a gente trabalha. O sistema de informações ambulatoriais e o eSUS são ainda ferramentas que a gente precisa se apropriar mais, né? A gente hoje não consegue, então, informações desses dois sistemas, assim, consegue informações, mas a gente não trabalha tanto com esses dois sistemas. E o registro de câncer de base populacional e o de base hospitalar
eu até coloquei de cores diferentes, esses é o que é usualmente o que a gente mais utiliza, esse que a gente tem ainda certa dificuldade, e esse que a gente já está em processo de mais aproximação, né, com esses dois registros. A gente trabalhando muito com o programa de monitoramento do câncer no estado de Minas Gerais. Então, com certeza, a gente vai ter mais informações com relação a essa doença na população trabalhadora. Então, trazendo um pouquinho para vocês da fonte do sistema de informação de mortalidade, então, os óbitos segundo a ocupação no estado de Minas Gerais. Então, a gente tirou esses dados essa semana, a gente vê aí que a inserção das informações no campo ocupação, nas declarações de óbitos, elas têm como prevalência aposentados, pensionistas, dona de casas não informados, né? Esse é só um recorte, ainda tem uma lista extensa de ocupações, mas a gente vê então a necessidade de a gente melhorar o preenchimento desse campo, porque eles não diz nada nesse momento para a gente. Então, trabalhar também, né, nessa perspectiva de melhoramento do preenchimento das informações é de extrema importância para nós. Quando a gente pega dados das internações hospitalares do SUS com relação ao trabalhador, eu só consegui essa informação nesse sistema, que é acidente no local de trabalho e acidente no trajeto do trabalho, na população masculina e feminina. E a gente só tem esse tipo de informações e poucas informações, pegando um escopo de 10 anos, né, de 2008 a 2018. Então, também é muito pouco, apesar do CH, né, eles têm um sistema mais de financeiro do que vigilância, é um sistema também que a gente pode trabalhar para melhorar esses dados dentro da saúde e a gente conseguir melhores informações. Então, esses dois dados apresentados, né, do Sistema de Informação Hospitalar e do SIM, são dados importantes que a gente deve trabalhar, mas ele tem limitações. Eles só mostram os casos graves, os dados restritos à vítima, então a gente não tem a situação, né, do que isso aconteceu, e uma descrição muito sucinta do que aconteceu. Então, para isso, a gente utiliza, então, outras formas, né, que é a notificação das doenças e agravos de saúde do trabalhador, e aí com uma lista, né, de doenças e agravos relacionados ao trabalho que estão inseridos, né, que tem uma ficha de notificação, inclusive distúrbio da voz relacionado ao trabalho, ele é recente, né, ele é de interesse estadual, então não é nacional, ele é de interesse estadual, é uma resolução da Secretaria de dezembro do ano passado, então hoje eu não consigo ainda trazer para vocês dados, mas ele já está inserido como de interesse estadual e a gente provavelmente vai começar a ter mais informações com relação a esse agravo. Então, nos demais, né, um acidente de trabalho com exposição a material biológico, a gente tem informações, acidente de trabalho grave, incluindo os fatais, os graves, os fatais, as crianças e adolescentes, os acidentes por animais peçonhentos relacionados ao trabalho, intoxicação exógena relacionada ao trabalho, transtorno mental, o câncer relacionado ao trabalho, inclusive até me trazer nesse momento, porque a gente está tendo uma capacitação junto ao INCA do câncer relacionado ao trabalho, então vai também nos ajudar muito com relação a essa notificação, a perda auditiva induzida por ruído, as dermatoses ocupacionais, o tétano acidental relacionado ao trabalho, LER, DORT, pneumoconioses e a brucelose. Então, vou trazer um pouco aqui, apenas um panorama dessas notificações, são dados que a gente pode trabalhar mais profundamente, e é a nossa intenção, quando a gente fala que um dos nossos objetivos esse ano é a realização do boletim epidemiológico de saúde do trabalhador, com informações mais detalhadas de todos esses agravos. Então, quando a gente pega, né, o agrupamento por agravo de interesse em saúde do trabalhador no estado de Minas Gerais, na série histórica de 2010 a 2018, a gente vê, então, os acidentes, o vermelhinho, os acidentes de trabalho grave, o azulzinho, os acidentes com material biológico, o cinza, acidentes com animais peçonhentos, e o amarelinho, intoxicação exógena, né? A gente vê aí, né, um aumento, talvez até uma curva aqui nos acidentes de trabalho grave, com uma diminuição no ano de 2016, mas a gente vê um rápido aumento aqui, né, entre os anos de 2016 e 2017, e a gente considera, então, um indicador que a gente instituiu no Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde, que é o percentual de aumento das notificações de saúde do trabalhador. Então,
Então, a gente verifica por meio de uma ação, de um indicador, né, como que a gente consegue aumentar o número de notificações, né? Porque, a princípio, a gente poderia dizer que estava, né, decaindo as notificações, e aí pensar que poderia estar reduzindo os números, né, de acidente de trabalho gráfico, mas, na verdade, não. Era falta de uma indução do Estado para a gente conseguir ter um aumento e conseguir visualizar realmente a situação desse agravo no Estado de Minas Gerais. No outro agrupamento que a gente fez das doenças de interesse à saúde do trabalhador, em Minas Gerais, no mesmo período de 2010 a 2018, a gente vê aí a LER-DORT com o maior número, né, de casos, e os demais com pouca, né, ainda visibilidade. A gente vê também a linha ali de 2016, com o aumento das notificações, né, dos agravos, ou seja, isso mostra para a gente que é preciso a gente fomentar esse número de notificações no Estado e que sim, eles estão ocorrendo e que a gente precisa verificar, então, dar visibilidade a essa informação. A gente pegou também, né, por recorte sexo, né, dos agravos de interesse em saúde do trabalhador, a gente vê que no sexo masculino aí, ele predomina com o número de casos de notificação, né, dos agravos de interesse em saúde do trabalhador no período de 2010 a 2018, tendo aí um aumento também no número de notificações, e a gente pode também comparar com as doenças, quando são as doenças, aí esse gap entre masculino e feminino ele aumenta consideravelmente, ou seja, nos agravos há uma diferença, mas um pouco mais reduzida entre sexo masculino e feminino. E quando a gente fala das doenças, a população masculina ele tem um maior número de casos do que a população feminina. Quando a gente faz o recorte, então, por faixa etária, a gente vê, né, o que é considerado a população jovem, né, adoecendo e morrendo, né, por conta das doenças e agravos relacionados ao trabalho. Então, a faixa etária aqui de 15 a 19 anos, chegando até aqui nos 50 a 64 anos, com o maior número de casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho notificados no Sistema de Informação de Saúde. O pico, né? O pico aqui. A faixa etária 20 a 34 anos. E aí a gente faz esse recorte também por regional de saúde, né? Quando eu mostro os dados de Minas Gerais, eles vêm aumentando, mas a gente sabe que existem regionais de saúde que têm maior número de notificações das doenças e agravos relacionados ao trabalho. Então, Belo Horizonte aqui é o primeiro, né, lugar com um grande número de notificações, Juiz de Fora e Pouso Alegre, então os três primeiros em número de notificações, mas a gente tem aqui Leopoldina, Unaí, Januária, também com os menores quantitativos de agravos relacionados ao trabalho notificados. Então, a gente precisa trabalhar o incremento de saúde, de notificações de saúde do trabalhador, mas não de forma igual, né? Belo Horizonte aqui já bem avançado, a gente tem que dar maior, então, destaque para Januária, Unaí e Leopoldina. Desculpa, a Unidade Regional de Saúde são divisões administrativas da Secretaria de Estado de Saúde. Então, a gente tem 28 unidades regionais de saúde distribuídas no Estado e a gente fez esse recorte, então, porque são as referências técnicas que eu disse para vocês que trabalham lá, que são indutoras também da política de saúde do trabalhador no Estado. Então, a gente faz o recorte para mostrar para as nossas referências que é preciso trabalhar essas questões de vigilância de saúde do trabalhador nesses espaços, no território que eles estão, né, do qual eles pertencem. E aí a gente pegou, então, a brucelose em específica, porque ela não tem a série histórica, né, que a gente mostrou para vocês de 2008 a 2018. Ela começa a ser notificada aqui no ano de 2015, né, e aí a gente vê um número aqui de aumento, né, das notificações de brucelose relacionadas ao trabalho, tá, gente? Então, não é aquela brucelose por ingestão de leite contaminado, é aquela do ofício lá do trabalhador. E a gente já vê no ano de 2019, logicamente são dados parciais, né, de 2019, já com 15 casos notificados de brucelose no Estado. Pensando, né, que a brucelose está muito vinculada com as atividades de agropecuária e o Estado, né, ele tem esse perfil produtivo muito forte, a gente entende que esse número há de aumentar bastante, né,
número de bruceloses aqui. Bom, esses dados, eles, como eu disse para vocês, eles são dados, né, que devem ser trabalhados mais profundamente. É a nossa intenção não fazer recortes apenas por sexo, faixa etária e território, mas também, né, tentando pegar outros campos da ficha de notificação para a gente conseguir demonstrar, então, esses dados relacionados à mortalidade da população trabalhadora.